E aí pessoal, tudo bem? Já pensaram no quão difícil é você pegar um número gigantesco e trabalhar com ele? A aula de hoje é sobre isso, notação científica. Sobe aí a vinheta. E aí galera, como eu falei anteriormente, trabalhar com números grandes se torna um pouco complicado quando esses números chegam na casa de milhões ou quando trabalhamos com ele nos milésimos, que são números muito pequenos. Para resolver esse problema, costumamos utilizar a notação científica para transformar estes números grandes ou pequenos em números com base 10. Quais são os passos para que você consiga transformar um número em notação científica? O primeiro passo é escrever o número na forma decimal com apenas um número diferente de zero na frente da vírgula. O segundo passo é colocar como expoente na base 10 a quantidade de números que serão necessários para que você possa andar com a vírgula até onde você quer chegar. E é muito importante isso aqui. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ele vai ficar positivo. E caso ele tenha aumentado, o expoente ficará negativo. O terceiro passo é escrever o produto do número pela potência de base 10. Bem aqui, ó. Veja aí alguns exemplos. Olha, vamos transformar o número 32.000 em notação científica. O primeiro passo vai ser andar com a vírgula colocando entre o 3 e o 2, porque dessa forma ficamos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula. Para colocar a vírgula nessa posição, verificamos que tivemos que andar 4 casas decimais, visto que nos números inteiros a vírgula se encontra no final do número. Neste caso, o 4 será o expoente da potência de 10. Então, nós vamos escrever na notação científica 3,2 vezes 10 elevado a 4. Num outro exemplo, nós temos assim: a massa de um elétron é aproximadamente isso aí que está aparecendo na tela, que eu não vou ler, que é um número pequeno, porém com uma quantidade enorme de números. O que acontece? Vamos ter que transformar esse valor em uma notação científica. O primeiro passo é andar com a vírgula, colocando-a entre o 9 e o 1, pois dessa forma ficaremos apenas com o algarismo 9, que é o primeiro algarismo diferente de zero, antes da vírgula. Para colocar a vírgula nessa posição, você vai perceber que nós vamos andar 28 casas decimais. É necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o número ficou com um valor maior. Então, para não modificar seu valor, o expoente ficará negativo. Escrevendo a massa do elétron em notação científica, você vai ver aí que ficou 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Viu como é fácil? Não. Caso o expoente seja negativo, você já sabe, os zeros ficam na frente do número, ou seja, ao lado esquerdo do número. E o procedimento é o mesmo. Você verifica se quantos números tem, no caso aí, antes da vírgula, para você colocar os zeros antes dele, tá? E não esqueça que o primeiro zero que você vai colocar ao final sempre vai estar com a vírgula. Aí a regra é praticamente a mesma de quando o expoente é positivo. Agora a gente vai trabalhar, eu vou ensinar para vocês o que fazer quando você tiver operações envolvendo notações científicas. Uma dica muito importante é que você não esqueça o que nós vimos na aula passada, que são aquelas propriedades da potência, tá? Que elas vão ser de fundamental importância a partir de agora. Por exemplo, a multiplicação de notação científica ocorre da seguinte maneira: assim como lá nas propriedades da potência, você vai ter aí dois números multiplicando que possuem a mesma base. Para resolver uma multiplicação de notação científica, você multiplica o número que está na frente da base, ou seja, aquele número com vírgula ou número inteiro que tem ao lado da base, ou seja, ao lado do 10, e você vai somar os expoentes que aparecem em cima de cada 10, que no caso, de cima de cada 10 que vai ter em cada notação científica. Igual esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Multiplicando os valores que aparecem na frente, você tem um resultado, você escreve o resultado da multiplicação e repete a base 10 uma vez só e escreve em cima dessa base o resultado da conta entre os dois expoentes. Se ambos forem positivos, você soma. Se tiver um positivo e um negativo, você diminui. Se os dois forem negativos, você diminui e repete o sinal de menos. Você aplica esses tipos de regrinhas para que você consiga
encontrar o resultado pretendido aí no cálculo. Já na divisão, ela ocorre mais ou menos que da mesma forma. Só que é claro, obviamente, já que é divisão, você vai dividir o primeiro número que aparece na frente da base 10 pelo segundo número que aparece na segunda notação científica em frente à base 10, conforme aparece aqui, tá? Você divide os dois primeiro e logo em seguida você vai aplicar a regra da propriedade da potência que nós vimos na aula passada quando ocorre uma divisão, que é o seguinte: o segundo número, que é o segundo expoente que está aqui, na hora de você fazer a conta, o sinal dele deve ser trocado. Se o sinal dele é positivo, ele vai ficar um expoente com um sinal negativo para você fazer a conta com o expoente desse outro aqui. Então você tem que ter muito cuidado nisso aí na hora de fazer a conta. Tá bom? Divisão e somar ou subtrair os expoentes, de acordo com os sinais que você vai encontrar aí, tá bom? Já a soma e a subtração, ela é bem mais simples, porque ela só vai ocorrer se por acaso o expoente que estiver em cima da base 10 for o mesmo, tá? Então tu tem que observar isso. Eles têm que ser exatamente iguais, os números que tem em cima do 10, para que você consiga somar ou subtrair. E a única coisa que você vai somar ou subtrair são os números que aparecem na frente da base 10, tá? Agora mostra aqui, ó. Tá mostrando bem aqui assim. Então você soma só eles e repete o 10 com o expoente que já tem lá, tá? Você dá o resultado da subtração ou da soma e repete o 10 com o expoente que tá lá. Só isso, tá, galera? Então, depois de tudo isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse aí foi um pouco mais longo, mas é porque ele é um pouco mais trabalhoso. Mas não é nada assim de outro mundo, não. Se você prestar bastante atenção, tá? Voltar esse vídeo um pouquinho, olhar lá tudinho que eu passei para vocês, ler lá o material que tá junto com a atividade, que aí vai dar tudo certo no final. Qualquer coisa, só entre em contato comigo que eu resolvo para vocês, tá? Um abraço e a gente se vê na próxima aula, tá? Com a nossa última atividade antes do final do bimestre. Um abraço.